Olá pessoal, Chefe Cássio Prados na área, programa Sabor em Foco, segunda temporada e nada mais gratificante do que passar receitas, dicas, técnicas de gastronomia com muito carinho e sempre muito profissionalismo. Pessoal, o episódio de hoje vai falar de uma receita clássica chamada puttanesca. É um molho clássico desde 1950, meados de 1950, na região de Nápoles. É um molho que ele tem uma característica intensa, sabor extremamente forte, mas é um molho assim que agrada muitos paladares. E eu tenho alguns ingredientes específicos aqui, claro, diferentes, que vai enaltecer a nossa receita. Vou usar uma massa, que é uma massa longa, que a gente vai usar o espaguete, tá? Simples, não tem dificuldade nenhuma. E eu vou usar dois ingredientes extremamente diferentes que vão potencializar aroma e vão potencializar o sabor do nosso molho puttanesca. O primeiro ingrediente é o alho negro. Esse alho negro, pessoal, é um alho comum, tá? Vou mostrar aqui para vocês. É um dente de alho comum, só que ele passa por um processo de fermentação. Ele fica em câmara de estufa e aí ele vai estruturando todo o resíduo interno dele, vai entrando em processo de fermentação, vai criando o seu dulçor, vai mudando textura, coloração e aí ele fica nessa composição aqui. E ele vai dar um toque incrível para a nossa receita. O ingrediente característico também que eu trouxe para vocês conhecerem, é esse aqui, ó, é da doTERRA, são óleos essenciais de cozinha. Qual que é o conceito dos óleos essenciais? A gente sabe que a gente tem que elevar o nível da nossa alimentação no contexto da gastronomia funcional, ou seja, são alimentos que funcionam para o nosso metabolismo. E os óleos essenciais da doTERRA fazem isso. E eu vou usar um desses óleos essenciais, eu vou usar o de orégano, tá? Vou pegar aqui, vou até separar ele já para a gente utilizar. Algumas gotinhas desse óleo essencial, ele vai criar um aroma diferente na minha textura da minha massa e, claro, um resultado de sabor inigualável, tá bom? Recomendo para vocês, entrem no perfil do doTERRA, que vocês vão gostar bastante. Tá? Então, vamos começar a nossa receita. Puttanesca, característica, tomate, tá? Então, primeira coisa, vamos tratar o nosso tomate. O que eu tenho? Eu vou tirar só esse miolinho dele aqui, ó, com bastante delicadeza, tá? Ó, eu já tenho, já tirei o miolinho dele. Eu já tenho a minha água aqui, ó, já ponto de ebulição. Tá? Já tenho aqui a minha água a ponto de ebulição. E o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma faca e eu vou fazer só uma incisão delicada na pele do tomate, ó. Bem delicado mesmo. Olha aqui, ó. Olha que interessante. É um X mesmo. Eu gosto de fazer no tomate inteiro. Por quê? O que acontece? Eu quero tirar a pele do tomate. Então o que eu vou fazer? A partir do momento que eu colocar esse tomate em água fervendo, a água ela vai passar por essas ramificações da pele e aí automaticamente ela vai o quê? Estufar. Depois a gente vai dar um choque térmico nesse tomate, numa água mais gelada e aí a pele se solta. E claro, como a gente tem um conceito aqui de aproveitamento total, a gente vai fazer um crocante dessa pele que vocês vão ficar loucos, ok? Então, água fervendo, já tenho aqui, ó, já tenho minha água fervendo. O que a gente vai fazer? Vou pegar o tomate e vou colocar na água fervendo. Vou fazer isso com o outro tomate também, tá? Lembrando, pessoal, que molho de tomate, o tomate ele tem que estar maduro, tá? Tem que estar maduro e eu não quero ter acidez. Então a ideia é o quê? Sempre retirar as sementes do tomate, tá? Então aqui, ó, mesma coisa com o tomate. Vou mostrar aqui para vocês. É super simples, não tem segredo nenhum.
Vou pegar aqui uma escumadeira. Olha que interessante. Olha que resultado incrível. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, deixa aqui, ó. Eu tenho o meu tomate já aqui, ó. Ele já mostrou que ele já liberou a estrutura da pele. Agora eu pego esse tomate aqui, ó, e coloco na água fria. Olha que simples. Depois que eu tiro o tomate da água fria, olha como é fácil tirar a pele dele. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha aqui, ó. Tá? E essa pele, pessoal, eu não vou desperdiçar, não. Eu vou usar ela, vocês vão ver a decoração que ela vai virar para minha massa da receita de hoje aqui do Sabor em Foco. Olha só, olha que interessante. É super fácil e o tomate, ele completamente íntegro, ou seja, eu só retirei a pele, tá? Vamos fazer isso no outro, mesma coisa, ó. Olha aqui, tirei, água gelada e agora é só extrair a pele. Aqui, ó. Tira a pele, olha aqui. Tirei aqui. Maravilha. Tomatezinho já pronto para ser utilizado. Aqui é uma técnica que a gente vai fazer que vai o quê? Extrair a pele e a semente do tomate. E depois a gente vai bater ele com a faca, que eu vou fazer ele daqui a pouquinho, para a gente ter um tomate chamado tomate concassê, equivalente a sem pele e sem semente. Tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer uma brincadeira com essa pele aqui. O que eu tenho, pessoal? Vou pegar aqui meu forno, lindo da Ferri, super parceiro, tá? E aí eu vou trazer essa pele aqui, ó, por uma folha de silicone, tá? Chamada Silpar. Isso aí é super simples de achar. Se vocês quiserem, tem uma referência muito boa que é a Venplast, tá? Que eles, ó, e aqui, ó, essa pele eu vou colocar aqui nesse Silpar. Olha só que interessante. Olha aqui, ó. A gente vai colocar essa pele. Colocar toda a pele que eu tirei, que você poderia jogar fora, né, pessoal? E não, isso aqui a gente vai virar uma decoração incrível, saborosa, com uma cervejinha, com um suco, enfim. Dá para harmonizar com diversos tipos de bebida. E ela fica super crocante porque ela vai para o forno. Ela vai desidratar, tá? Então aí já fica aí uma dica aí para vocês com relação ao aproveitamento total, tá bom? Isso é muito importante, a gente vai falar muito aqui nessa temporada sobre aproveitamento total dos ingredientes. Se você acha que reaproveitamento é positivo, infelizmente não é positivo, tá? Porque a gente tem que aproveitar a totalidade dos ingredientes para evitar o reaproveitamento, tá? Então aqui, ó, já tenho o meu tomate. Vamos desidratar ele um pouquinho. Eu tenho um salzinho aqui, ó. Desidratar ele um pouquinho. Uma pimentinha, claro. Olha só, olha que interessante. Gordura. Essa gordura, pessoal, é um azeite próprio para frigideira, tá? Cuidado com azeite extra virgem, que ele não é resultado aí de alta temperatura. Esse azeite aqui, ele é extremamente adequado para a gente usar para a nossa frigideira, para o forno, enfim. Existem diferentes tipos de gordura. E agora a gente vai para o forno. Olha que lindo. Deixa eu aquecer aqui. Esse barulhinho é sempre bom. Deixa eu baixar aqui. Deixa aqui a temperatura dele. Vou colocar a temperatura baixa primeiro, pessoal. Por quê? Porque se eu coloco logo 180, primeiro que ela é muito fininha, ela pode voar com a pressão, com a ventoinha do forno. Então eu deixo baixinho até ela desidratar. Enquanto isso a gente vai preparando o nosso molho putanesca. Aqui, ó. Deixar ele aqui. Maravilha. Deixar ele. Vou colocar aqui a nossa temperatura, que ele está aqui. Vou colocar 120 graus. Perfeito.
E agora a gente vai trabalhar o nosso molho putanesca. Primeira coisa, eu tenho o meu tomate, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma incisão nele e vou extrair a semente, que a semente, pessoal, é característica de acidez para o molho de tomate. E a gente não quer isso, tá? Então vou tirar a nossa semente, tirar aqui, ó. Aqui. Mais um tomate. Vocês podem ver que ele fica bem estruturado quando ele está sem a semente, né? Porque quando a gente trabalha com molho de tomate, o grande vilão aí do molho é a semente, viu, pessoal? A semente traz aí essa acidez e aí eu preciso sempre estar equilibrando o meu molho de tomate, né? Equilibrando a acidez. Ou é açúcar, ou é beterraba, ou é cenoura, bicarbonato, enfim. Eu tenho que colocar uma série de outros ingredientes para equilibrar a acidez. Então é muito mais fácil a gente ir direto no foco, né? Por isso que a gente já tira a semente e aí já fica extremamente tranquilo com relação à acidez do molho, tá? Então aqui eu já tenho o meu tomate ele já tá bem. Vou dar uma trituradinha nele. E a gente vai começar a trabalhar o nosso molho putanesca. Lembrando, sempre que vocês forem fazer uma massa, tá? Que contém um molho mais específico, enfim. Comecem sempre pelo molho. Por quê? A massa, ela nunca vai esperar o molho. Se você começa pela massa, o calor da massa, ela pode correr o risco de passar o ponto. Então, a dica que eu dou aí para vocês, sempre comece pelo molho, tá? Até tem uma brincadeirinha que eu coloco para os alunos, é assim: o molho espera a massa jamais espera o molho, tá bom? Então aqui eu já tenho o meu tomate, já está separadinho aqui já. E agora a gente vai trabalhar o restante dos ingredientes. Deixa eu colocar aqui meu tomate. Ó, pode ver que ele já fica bem trituradinho, sem semente, e aí a gente consegue ter bons resultados. Olha aqui, ó, para vocês verem. Tá vendo? Ó, já está sem semente, sem pele, e aí a gente vai conseguir atender aí a estrutura de controle da acidez. Cebola roxa, é muito importante a gente trazer essa acidez junto à cebola roxa. Deixa eu colocar aqui um paninho embaixo da placa de corte, só para ela não correr. Isso é importante também, até para a segurança do preparo, né? Deixa eu ver se está um pouco mais. E agora a gente vai cortar a cebola roxa. Esse corte aqui, pessoal, a gente vai fazer um corte mais fininho dele, porque eu não quero que tenha uma textura muito grossa dessa cebola, tá? Eu quero que ela suma um pouquinho, né? Então a gente tem esse corte mais menorzinho e a gente consegue ter bons resultados. Essa faca é campeã, viu, pessoal? Moncoque, hein? Sempre presente aí nos programas. Sabor em Foco, faca, panela. É utensílio de qualidade, hein? E agora a gente vai começar a trabalhar o nosso molho putanesca. Já tenho cebola e os outros ingredientes aqui. Outra coisa, pessoal, muito importante vocês terem a ciência
com relação à estrutura de cortes na cozinha, seja profissional, seja amadora, com relação à padronização, porque a gente sabe que cozinha é sempre um equilíbrio de tempo e temperatura, né? E essa estrutura de tempo e temperatura, ela tem uma relação direta com o tipo de corte que você dá. Então eu não posso ter uma cebola muito grande e uma cebola muito pequenininha na mesma panela, que com certeza eu vou ter resultados diferentes aí de textura. Então é muito importante a simetria de cortes, né? Já dizia o nosso querido líder, chefe Auguste Escoffier, com a sua história, a sua lenda da hierarquia de cozinha, das técnicas de cozinha francesa. Então, é muito importante aí a gente sempre respeitar os cortes e os padrões simétricos aí de cortes, tá? Então aqui eu já tenho, e agora a gente vai para o fogo. Vamos começar a entrar em temperatura. Então, aquecendo nossa panela aqui, panelinha aquecida, e eu vou entrar com um pouquinho de azeite. Pessoal, daqui a pouquinho eu vou separar aqui o meu mise en place. A gente vai começar a cozinhar juntinho, hein? Fique com os comerciais que a gente volta já já. Tchau, tchau. Oi, pessoal, voltamos. Já tenho aqui a minha cebola cortada. Minha panelinha já está no grau. E agora a gente vai o quê? Vamos começar a fritar esta cebola aqui, ó. Ó o barulhinho. Esse barulhinho é bom. Barulhinho de reação química, hein, pessoal? Fritura. Vou pegar uma aqui, ó. E agora o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fritar a cebola roxa. Eu quero suar essa cebola, tá? Deixar ela bem cozidinha, bem crocante, porque os elementos que virão a seguir, né, com relação à nossa hierarquia da receita, vai ter resultados aí incríveis, tanto de gosto salgado, como de textura, né? Então a gente vai trazer a cebola aí para hidratar tudo isso e criar um ambiente bem favorável para o sabor e gosto. Maravilha, ó. Olha só que delícia. Cebola e gordura, eu acho que são aromas incríveis aí, hein? E com certeza vamos potencializar esse aroma com doTERRA, hein? Com certeza são óleos essenciais e aromas naturais que vão diferenciar o seu preparo. Então eu já tenho a minha cebola aqui. Vamos entrar com a minha anchova, tá? Que é aquele peixezinho bem característico, que ele fica em conserva, né? Ele tem um tratamento bem diferente, ele é um pouquinho mais desidratado, tem gordura, enfim, e é um sabor bem presente, tá? Você que gosta de pratos que tem bastante força de sabor e gosto, a anchova ela traz esse resultado para você. Vamos entrar com um pouquinho de extrato, tá? Qual que é a característica desse extrato de tomate aqui? Eu vou fazer uma pinçagem. O que seria a pinçagem? É uma estrutura que o extrato de tomate ele vai absorver todos os ingredientes, no caso a cebola e o alite, e vai trazer coloração para o nosso preparo. Então a gente vai colocar o extrato, o aroma aqui tá incrível para quem gosta dessa concentração aí de sabor. Vou entrar com os meus tomates. Olha só que coisa linda. Esse é um preparo super fácil, não tem dificuldade nenhuma. Alguns ingredientes bem característicos, tá? Outros releitura, mas sempre trazendo uma característica aí bem intensa desse molho, tá? Olha que coisa linda. Vamos aquecer.
Colocar um pouquinho mais de velocidade aqui na temperatura. Agora eu vou cortar, que eu gosto muito de fazer o puttanesca com pepperoni. Esse pepperoni aqui, ele traz também um sabor bem característico e deixa a puttanesca bem diferenciado. Pode ser o pepperoni da sua escolha aí, tá? A gente sabe que essa linha de charcutaria, ela é bem presente, né, na Itália, e a gente tem bons resultados aí. Olha só que delícia. Vou colocar ele para cozinhar junto com o tomate. Vamos entrar agora com alcaparra. Azeitona. E agora eu tenho esse alho negro aqui, ó. Que eu vou colocar 2 dentinhos de alho negro. Que qual que é a ideia? Ele vai se dissolver na panela, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele se dissolve na panela, ele derrete. Tá vendo? Ó, ele tá aqui no meio aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazendo assim e ele vai derretendo na panela. Olha que coisa linda. Olha que molho. Olha isso. Vou colocar um pouquinho de água do cozimento para criar aquele molho mais fluido e trazer um resultado aí de textura, tá? Olha só, olha que diferença que fica esse molho, olha que interessante. Vamos trazer agora um aroma bem diferenciado, tá? Vou trazer um aroma de orégano da doTERRA para esse molho, que com certeza a gente vai ter bons resultados aí de aroma, tá? 2 gotinhas é o suficiente. Olha esse aroma de orégano. Olha isso, meu Deus do céu. E sem contar a estrutura de sabor que ele vai buscar nesse preparo, tá? Olha que molho lindo, pessoal. Olha isso aqui, ó. Molho, agora o que eu vou fazer? Eu vou abaixar um pouquinho esse fogo. Vou deixar ele dar uma apuradinha, tranquilo. E agora a gente vai para o cozimento da massa. Dicas para cozimento de massa para vocês. Primeira coisa, eu tenho uma água que ela é pelo menos 5 vezes mais a quantidade da massa que vai ser cozida. Isso é muito importante, pelo fato de que a massa precisa de espaço para cozinhar. Outra dica importante é nunca colocar gordura, tá, na água, porque senão a minha massa ela vai se tornar impermeável e não vai aderir a esse molho maravilhoso, ok? E a outra dica é a água, quando ela estiver já em ebulição, é o momento que eu vou o quê? Acrescentar o sal. Eu nunca coloco o sal antes, quando a água estiver fria, porque eu estou aumentando a densidade da água e ela demora muito mais para ferver, tá? Então essas dicas aí, você seguindo, você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer uma boa massa, tá? Eu vou deixar aqui um pouquinho, uma dica aí que eu dou para vocês, que eu gosto bastante quando eu cozinho massa com molho de tomate, é colocar um pouquinho, uma colherzinha, tá, de extrato de tomate na água. Primeiro porque que ela vai o quê? Vai dar uma coloração diferente para sua massa, tá? E ela já vai iniciar o sabor de cozimento num resultado diferente já. Olha só que bonito que fica, ó. Olha só, olha que interessante. Olha aqui, ó. E claro que eu vou colocar uma gotinha desse doTERRA aqui, porque eu estou apaixonado por esse óleo essencial de gastronomia, de orégano. Olha o cheiro disso aqui. Por isso que é caracterizado mesmo
por esse conceito, né, de gastronomia afetiva, gastronomia funcional, faz bem à saúde, tá? E a gente tem bons resultados. Então aqui eu já tenho minha massa, minha água já está fervendo. Vou acrescentar um pouquinho de sal. Pouquinho só, tá, pessoal? Por que pouco sal? Porque aqui eu já tenho um molho, olha aqui, ó. Ele tem azeitona preta, ele tem alcaparra, ele tem pepperoni. Então são ingredientes que trazem um gosto salgado bem potente. E aí eu quero, claro, sempre equilibrar essa estrutura aí desse gosto e ter um resultado incrível para o meu preparo. Massa aqui, ó, vou usar na minha água aqui, vou colocar ela, ó. Qual que é o segredo? Eu não quebro a massa, tá? O que que eu faço? Eu seguro ela e abro, tá? Nessa que eu vou abrir, eu pego a própria água do cozimento aqui, ó, e jogo por cima da massa, tá? É só jogando devagar, ó, não precisa ter pressa e a gente consegue ter bons resultados aí, ó. E a massa automaticamente, ela vai o quê? Entrando na panela, sem eu precisar quebrar, sem precisar ter muito risco de grudar. Essa técnica aqui, ó, ela é muito simples, não tem dificuldade nenhuma. E assim que ela entra já nesse processo de imersão, aí é só soltar ela um pouquinho com um garfo e aí é só controlar a textura dela. Tá? A gente sabe que a massa ela vai ser finalizada ao molho. Nunca eu finalizo uma massa, tá? Seja fresca, seja seca, na própria água de cozimento. Sempre finalizo ao molho e esse resultado aí ele se torna bem incrível, tá? Vou pegar minha pinça aqui, ó, e automaticamente a gente já vai soltando a massa, ó. Ela já vai saindo, mas ela entra, ó. Na hora que ela sai e entra porque ela já está começando a criar aquela malemolência da massa, né? De hidratação, de cozimento. E claro, sempre a massa você vai perceber a estrutura aí de cozimento. O fabricante mostra também o tipo de cozimento que ele pede, tá? Mas é sempre importante ter uma massa al dente para finalização somente no molho, que isso é essencial para o processo da massa, tá bom? Então aqui, ó, vamos só esperar agora o cozimento dessa massa. Deixa eu ver aqui. Nosso molho já está pronto. Eita. Maravilha. Agora é só aguardar aqui. Vamos ver a nossa tostadinha aqui, ó. Olha só que coisa linda. Deixa eu ver. Perfeito. É o ponto que eu quero. Vou mostrar aqui para vocês. Vou desligar ela aqui já. Olha isso aqui, pessoal. Olha só isso aqui. Ó. Olha o barulhinho da crocância. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se a gente pega o barulho da crocância, ó. Ó. Isso aqui é uma pele de tomate que poderia ter sido jogado fora, mas na verdade a gente vai trazer um resultado para a massa de crocância, de sabor, de diferencial. E olha, isso aqui é incrível para um aperitivinho assim, delicioso. Vou até comer. Crocante, hein? Delicioso. Saboroso. E a nossa massa aqui, ó, agora é o quê? Agora é ir trabalhando o ponto dela. A gente já consegue ver que ela já continua, ela tá crua ainda, mas ela vai começar a mostrar a estrutura dela, tá? Ó, aqui ela tá crua ainda, mas a gente vai colocar lá na água de novo e é coisa rápida, tá? Cozimento de massa é bem rápido, não é uma coisa que dá tempo de você ir em outro lugar ou fazer uma outra tarefa. A massa você tem que tomar cuidado mesmo, cuidar dela, porque ela é muito rápida, tá? Vou pegar mais uma aqui, ó, pra vocês verem do tempo que eu peguei e mostrei para outra, ó. Olha aqui, ó, quer ver?
Ó, aqui ela já tá mais molenguinha, ó. Tá vendo? Ó? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. É nessa textura dessa massa para a gente ter um resultado muito bom de cozimento, tá bom? Olha só que incrível. Aqui. Vejam. Ainda não está no ponto que eu quero. Lembrando que ela sempre vai finalizar aqui ao molho, tá? Sempre que vocês trazerem um molho, né? Quando você tem a massa, é importante você sempre ir hidratando esse molho, tá? Eu tenho aqui a minha concha. Vou colocando um pouquinho da água do cozimento para dando uma hidrataçãozinha nesse molho. Olha só que delícia que vai ficar essa massa. Vamos ver aqui. Já tenho aqui, já tá quase no ponto, ó. E daqui a pouquinho a gente já vai finalizar. Aqui, ó. Aqui. Vamos ver como é que ela tá. Aqui, já tá mais estruturada. Já tem mais resultado de textura, tá vendo? Ela já fica mais maleável na textura dela. Então, deixa eu ver como que ela tá. Mais um pouquinho, tá? E daqui a pouquinho, pessoal, eu vou cuidar da textura da massa aqui. A gente volta com o empratamento dessa massa, tá bom? Fiquem por aí. Tchau, tchau. Voltamos, pessoal. Minha massa já está no ponto, meu molho já está extremamente hidratado. E agora a gente vai o quê? Trazer essa massa aqui, ó, para o nosso molho, para dar aquela incorporada boa. Olha aqui, ó. E é importante mesmo vocês trazerem a massa junto com um pouco de água do cozimento mesmo, porque aí o próprio amido da massa ajuda na textura do molho, tá? Então aqui eu já tenho a minha massa. Deixa eu dar só uma misturada aqui, ó, com esse olha só, olha que interessante, olha que delícia. Puxar mesmo, extrair todo aquele fundo da panela do molho, deixar bem estruturado. E agora a gente vai montar essa massa. Vamos lá? Tem. Vou colocar aqui, ó. Olha que linda essa massa. Olha que bonita que tá. Vou colocar aqui. Estou montando de uma forma mais contemporânea, mas você pode montar da maneira que você quiser, tá? Eu tenho essa pinça, ela é mais específica para isso, e a gente consegue ter bons resultados aí, tá? Aqui, ó. Aqui. Maravilha. A gente vai trazer esse molho por cima aqui, ó. Puxar bastante molho, né? Esse é um prato que tem bastante característica de molho. Aqui. E o bom dessa massa, que aí você pode substituir por alguns ingredientes aí específicos, tá? Lembrando que sempre na estrutura da nossa receita, a gente sempre tem os top 3 do chefe, né? Que seriam 3 acompanhamentos para essa massa. Uma salada, eu posso acompanhar bem com pão de fermentação natural, que fica incrível, e claro, ou um suco de uva da sua preferência, ou um vinho tinto
uma uva Malbec, um Cabernet Sauvignon, um Cabernet, que aí ela vai combinar bem. Você quer ir para o lado italiano para dar aquela tradição mesmo, um Chianti, ele completa o resultado incrível. E agora a gente vai finalizar nossa massa com aquela textura de tomate que eu fiz no início. Olha que coisa linda, ele fica translúcido. E aqui a gente vai colocar o nosso tomatezinho aqui, ó. Olha que coisa linda que fica. Deixa eu colocar um azeitinho. Esse é uma massa, pessoal, que ela não precisa muito de parmesão. Por quê? Parmesão ele já é salgado, tá? Então a probabilidade de eu perder a estrutura do sal e ficar uma potência maior, ela tem sérias chances de ficar salgada. Então, parmesão eu acho que não cabe muito bem aqui nessa estrutura. Mas olha aqui, ó. Olha que massa interessante, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha que bonito. Que é um molho bem gostoso. E olha os crispes da pele do tomate, ó. Olha que interessante que fica. Tá bom? E claro, a gente sabe que sempre tem o nosso Help Chef, que são perguntas dos nossos queridos telespectadores, sempre querendo enaltecer aí o nosso programa, trazer dicas e querer ter o seu dia a dia com muito mais gastronomia. Então vamos às perguntas do nosso Help Chef. Posso substituir o espaguete por outro tipo de massa? Não há problema algum, você pode substituir para qualquer tipo de massa, mas eu recomendo que a massa seja fio longo, tá? Por que fio longo? Porque ela absorve muito bem na estrutura do molho. Então, assim, ela incorpora bem, ela tem um resultado de textura muito melhor. Não que um penne, que um fusilli, enfim, que um rigatoni não funcione. Mas para esse tipo de molho, uma massa de fio longo, ela vai muito melhor, tá? E o resultado fica incrível. Se eu não tiver alite, o que podemos usar? Olha, esse prato puttanesca, ele tem essa característica da anchova, do alite, por conta da estrutura do sabor bem intenso, né? Se você quiser, você pode substituir nessa linha de peixe, você pode usar uma sardinha, você pode usar um arenque, tá? Que são peixes aí que tem esse conceito de conserva e você consegue ter um resultado de potência de sabor, tá? Então a dica aí é ou sardinha ou o arenque, que aí ele vai ter bons resultados. Qual o segredo para o molho ficar mais intenso sem ficar salgado? Vocês viram eu colocar sal no molho? Eu não coloquei sal no molho. Então o que acontece? Eu só coloquei sal na água do cozimento, porque aí a massa ela tem que ter um pouquinho desse processo aí de gosto salgado. Mas se eu coloco sal no molho, a característica dos outros ingredientes é muito fácil eu perder o gosto salgado e potencializar isso. Eu tenho alcaparra, eu tenho azeitona, eu tenho o alite, e isso são ingredientes extremamente intensos. Então deixa o gosto salgado por conta desses elementos. Claro, se você quiser escalfar a azeitona, a alcaparra, né, colocar ela ou escalfa, ou pode também em água corrente, numa peneirinha, para extrair um pouquinho do sal da conserva, pode fazer, não há problema algum, tá? Mas nesse caso aqui, se você usar o sal com inteligência, por exemplo, a dica aqui, ó, o crisp de tomate, ele já está salgado. Eu coloquei um pouquinho de sal. Então, isso vai passar para o conceito da massa, potencializa um pouco do molho e deixa esse equilíbrio, não fica aquela coisa muito salgada. E lembrando, pessoal, cuidado com o sal. O sal, ele é considerado finalização, não é tempero, né? Enquanto você vai colocando o sal no decorrer da sua operação, no decorrer da sua receita, pode correr o risco do sal se tornar anulável ou se potencializar. Nessas situações, ele pode ficar com gosto muito salgado, tá? Mas
nesse caso aqui, eu tenho certeza que essa massa ela ficou bem equilibrada porque eu extraí o sal da água do cozimento, que ela se perde um pouco, eu fiz um crisp da pele do tomate com um pouquinho de sal e eu deixei de fato a potência do gosto salgado com os ingredientes alcaparra, azeitona e o nosso querido alite e anchova, tá? Viram como é fácil fazer um espaguete com molho putanesca? Não tem dificuldade nenhuma. Seguindo as regras aí que eu passei para vocês, vocês conseguem replicar em casa com certeza. E não esqueçam, marquem a Vivax Oficial, a Rede Vivax Oficial, façam suas receitas, me marquem também, @cassio.prados, que a gente vai acompanhar tudo isso, tá bom? Então, eu vou provar essa massa aqui, vamos ver como que ela vai ficar, e aí eu vou dar um feedback aí para vocês agora, tá bom? Deixa eu pegar um garfinho, olha só que interessante, vamos lá, essa hora é deliciosa, que é o momento da conexão entre memória afetiva e memória gustativa. Olha só, vamos enrolar um pouquinho da massa, textura, né? Isso é muito importante. Uma massa muito bem cozida no ponto certo, quando você enrola, ela tem uma característica de uniformidade, tá? Ela não quebra, ela não amassa, enfim, ela fica numa textura adequada. Vamos provar? Muito bom. Muito saborosa. O orégano, ele de fato, ele absorve na massa, ele absorve no molho. Então esse óleo essencial, esse aroma natural, ele é incrível. Eu recomendo para vocês o doTERRA. Entrem lá no Instagram, que é o doTERRA, @doTERRA. Vocês vão ver várias coisas que esses óleos fazem, não só gastronomia, tá? Mas o seu dia a dia, o seu metabolismo, enfim, ele controla tudo. E agora vamos provar aqui esse molho aqui. Muito bom. Crocante. Perfeito. Esse sim, tem um pouco mais de concentração de gosto salgado, mas ele equilibra muito bem no preparo. Então, fica a dica aí para vocês que trouxerem sempre numa receita tomate sem pele e sem semente, façam esse crisp de tomate, é um resultado aí incrível, fácil de fazer, sem dificuldade, e claro, você vai estar entrando nesse conceito aí de aproveitamento total, tá bom? Sabor em Foco vai ficando por aqui. Eu agradeço vocês, agradeço todos os meus parceiros, o Alho Negro do Sítio, doTERRA, a Galo, Moncoque, Ferri, enfim, todos os parceiros que fazem parte do dia a dia aqui do programa Sabor em Foco. Um grande beijo para vocês, não esqueçam, Vivax, a TV que mais cresce no Brasil, seguem a Vivax, segue Cássio Prados e tem muita novidade vindo por aí. Beijo para vocês, tchau, tchau!